Deixa eu só botar aqui para gravar. Lembrando, Luan colocou que tá travando para ele lá. tá? Lembrando, eu gravo toda vez que a gente tá tendo aula aqui, eu gravo as aulas. Só que fica um vídeo muito grande. Assim, eu acredito que pelo WhatsApp não vai. Quem desejar essas aulas professor, manda para mim aquela aula tal. Eu tenho salva, tá certo? Agora eu não sei em Poste no canal do senhor, professor. Oi, Poste no canal do senhor aula, não sei o que, tal. Poste no canal. mas é muito grande o vídeo, não? Será que vai? Mas posta, Claro que vai. vai vídeo até de 1 hora, imagine de Vai meia. vídeo até de 3 horas. Então eu vou fazer isso, tá certo? Eu vou fazer isso. É melhor para quem não consegue acompanhar. As pessoas que perderam Então a aula. coloque lá aula, live, tal dia, sobre o assunto tal. Então tá bom. Melhor. Eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar assim, voltando aqui à nossa conversa, são conteúdos. Bom dia, Cássia, tudo bem? Tudo. Não é a primeira vez que você está assistindo aula, ou você já assistiu? Na primeira vez mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos embora. Voltando, tá? Nós vamos fazer um simulado com 3 conteúdos. Um é a área de figuras planas que vimos a semana passada, revisamos a semana passada. A gente já viu faz um bom tempo. E é assunto aí que vocês já viram também no ensino fundamental, tá certo? Então, não é novidade. O assunto que a gente vai ver hoje, não vai ver, vai revisar hoje, respondendo algumas questões. É volume de prisma de cilindros, tá certo? E é um assunto para vocês, para a maioria de vocês, novo, tá certo? Então, a gente vai revisar. Eu separei também 10 questões, uma listinha com 10 questões. A gente vai responder o que der tempo. No final da aula, vou colocar como é que se diz? Um formuláriozinho com questões, com 5 questões, para vocês responderem, valendo novamente 2 pontos. Aí eu vou chamar a atenção de vocês no seguinte: não é de vocês todo mundo, não, somente no primeiro ano B. Por favor, primeiro ano B, prestem atenção. Eu notei que tem alguns espertinhos no primeiro ano B que estão respondendo, coloca o nome lá qualquer, tá certo? Responde para ver quantas questões errou, depois entra lá e responde de novo, com a tentativa de querer acertar tudinho, sem nem ler a questão. Não, Eu não disse, Eloy. aconteceu várias vezes. No primeiro ano, não foi a primeira vez, não. Então, o que é que a gente vai fazer? Ainda bem que eu sou do ar. A partir da minha próxima aula, Ainda bem que eu não faço isso. o formulário vai ser diferente. Vocês só vão acessar o formulário com o e-mail de vocês, o Gmail. Então, cuidem, quem não tem, de fazer um Gmail, porque a próxima aula, vocês só vão acessar o formulário, inclusive no dia do simulado, só vão acessar com o Gmail. Então, só vão ter a oportunidade de fazer uma única vez, que eu vou colocar lá essa opção. A pessoa só pode fazer uma única vez. Aí, para isso, ele pede o Gmail. Aí, você vai ter que colocar o Gmail lá e acessar a atividade. Então, você não tem... É muita safadeza o cara fazer isso. Infelizmente, isso só está acontecendo no primeiro ano B. Porque tem algumas pessoas lá metidas muito espertas, né? Quer passar fila, e eu já imagino quem seja. Ainda bem que eu sou do ar, bicho. Não vou falar porque não é o caso. Nós já deve estar imaginando, a pessoa já deve estar imaginando que ela é muito esperta, aí já disse que é ela. Né? Mais de tempo, primeiro ano B. Então, na próxima aula, quem não tiver Gmail aí já vai providenciando, viu? E na hora não vem com, mas eu não tenho, eu não fiz, eu esqueci, vai ficar sem nota. Estou lá avisando já. Peraí que eu tô chamando o Matheus aqui para participar da aula. O outro aqui. Então vamos lá. Oi, Eloy, a data desse simulado é quando mesmo? Vou perguntar se ele vai. Já, viu? Dia 13/7, é numa segunda-feira. Não é nessa segunda que vem agora, não. É a outra, dia 13/7. Ok? Uhum. Ele está entrando já. Tá. Vou colocar aqui, viu, as questões aqui para a gente começar. Todo mundo tá vendo aí? Uhum. Sim. Uhum. Ok. Então, vamos lá. Dia 3/7,
Lista de exercícios sobre volume de prismas e cilindros. Revisão. Professor Eloy. Então, vamos lá. Lembrando, tá? Para calcular a área de prismas e de cilindros, o que é que a gente tem que fazer? Calcular a área da base e multiplicar pela altura. É só isso. Ô, professor, e a fórmula? A fórmula vai depender da base da figura. Tá? Então, ó, vou colocar aqui em cima logo de cá. Fórmula. Fórmulas. Fórmula. Volume, V de volume, certo? É igual à área da base, ó. Área da base. Então, a área da base, se a base for um quadrado, a área vai ser uma. Se a área for um triângulo, se a figura tiver como base, a área vai ser outra, a fórmula vai ser outra. Se a base é um círculo, a área vai ser outra, a fórmula da área vai ser outra. Então, eu estou colocando de uma forma geral aqui, ó, área da base vezes a altura. A altura vai ser padrão. A altura vai ser uma altura só para qualquer figura. Agora, o que é que vai mudar nessa fórmula? É a área da base. Certo? Se for um prisma, você tem que prestar atenção na base desse prisma. Tá? Ô, professor, se o prisma, por exemplo, a base dele for um quadrado, então a área da base dele vai ser o quê? Lado vezes lado. A área da base dele vai ser lado vezes lado, assim como a gente viu na aula anterior. Se prisma, que a gente quiser calcular o volume dele, se a base dele for um retângulo, é a mesma coisa, lado vezes lado, base vezes altura. Não é assim? Ou lado maior vezes lado menor. Assim a gente calcula a área de um retângulo. Se a base desse prisma for um triângulo, então a área da base dele vai ser o quê? Se for um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Isso. Isso aí é a área da base. Aí ainda tem que multiplicar pela altura Pela altura de novo, né? do prisma, a altura do prisma. Tá certo? Vocês não tem que analisar a figura, porque, por exemplo, na base de um triângulo, quando a gente diz base vezes altura, a gente não deve confundir a altura do triângulo com a altura do prisma. Porque o triângulo, ele é a base. Não é isso? Então, vocês têm que entender quem é a altura de quê. A altura, nessa forma de volume, do prisma. Essa arestazinha aqui, ó, daqui até aqui. Essa daqui é a altura do prisma. Lembrando que a gente está trabalhando com esses sólidos aqui, que é o prisma e o cilindro, com prismas e cilindros retos, tá? Se o prisma e o cilindro ele for oblíquo, como a gente viu lá na primeira aula, é diferente, tá bom? A gente está trabalhando com prisma e com cilindros retos. Lembrando também que temos outros sólidos geométricos que a gente não estudou ainda e que vocês possivelmente irão estudar lá no terceiro ano, a calcular o volume dele. Por exemplo, calcular o volume de uma esfera. Vocês vão aprender no terceiro ano. Calcular o volume de uma pirâmide, lá no terceiro ano. Calcular o volume de um tronco de uma pirâmide, também lá no terceiro ano. Não é bicho de sete cabeças, não, mas requer um estudo maior, um estudo mais complexo. Então, lá no terceiro ano, que você já tem passado por várias etapas. Tá bom? Terminei. Oi? Terminei. Já terminasse, não foi, Antônio? Eu sei que tu é fera, mas vamos lá. Qual é a primeira questão, tá? Lembrando, tá? Essa formulazinha aqui que eu vou colocar ela maior, vou colocar ela aqui, ó, maior, para vocês Ok, foi? olharem aqui. Aí? Qual é o volume do prisma da imagem a seguir? Sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Então, base vezes altura. Certo. Base vezes altura é o quê? Deixa eu ver aqui. Base vezes altura. Eu vou calcular o quê com essa forma? Base vezes altura. Se eu fizer essa multiplicação, base vezes altura, eu estou calculando o quê? O volume. O volume de um lado aí. Não, o volume não. Eu estou... A área Oh, quadrada. a área de um lado só aí. A área, ó. Essa basezinha aqui, ó. Estou calculando essa É a base. base quadrada. A base quadrada aqui embaixo.
Estou calculando somente essa área aqui, essa superfície. Quando eu quero calcular o volume, primeiro eu calculo essa base, que você já disse como é, e depois eu multiplico por essa altura aqui, ó. Essa altura aqui. Aí sim, eu estou calculando o volume dessa figura. Ok? Então, analisando aqui essa fórmula que eu coloquei aqui em cima, volume, ó, o que é que ele quer? O volume, ó. Qual é o volume? Qual é o volume do prisma? Então, eu vou utilizar a fórmula de volume, que é a área da base vezes a altura. Então, meu primeiro passo seria qual? Calcular a área da base dessa figura, tá bom? Essa figura aqui, ela é um prisma, onde a base dele aqui, ó, professor, mas eu só estou vendo aqui de um lado o número 12, do outro lado não tem 12, não. Como é que o senhor está dizendo que isso é um quadrado? Porque a questão aqui no finalzinho, ela está me afirmando, ó, que a sua base é quadrada. Então tem que prestar atenção nos detalhes, tá bom? Da questão, lê tudinho. Ele está afirmando, ó, que é um prisma reto, que a sua base ela é quadrada. Então não resta dúvida. Se aqui é 12, aqui é 12, lá do outro lado é 12 e lá do outro lado também é 12. Todos os lados, tá, desse polígono aí que representa a base, centímetros de lado, ou seja, é um quadrado. 480 centímetros quadrados. Certo? Então, como é que a gente faz? Primeiro, volume é igual. Como é que a gente calcula a área dessa base, gente? Já que essa base a gente já viu e a questão 12 vezes 12. 12 vezes 12, que seria lado vezes lado, que seria 12 vezes 12. Não é isso? Vezes a altura, não é isso que está faltando? Vezes 40. 40, que é a nossa altura. Pronto, tá aí, ó. É só fazer essa multiplicação aí, a gente vai chegar no valor do volume em centímetros cúbicos, tá bom? Porque aqui eu estou multiplicando, ó, 12 Letra A. centímetros vezes 12 centímetros vezes 40 centímetros. Então, eu estou multiplicando, além dos números, eu estou multiplicando também 3 vezes a unidade de medida. Então, é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro cúbico. Ok? Alguém, até agora, nessa aula virtual, tem dúvida no que eu falei, no que nós falamos agora? Eu tive não. Não Não. entendeu? Quem foi que não entendeu? Não. Eu entendi. Eu não entendi. Eu não entendi mais ou menos. É Eu Cleiton. entendi tudo. Então vamos lá. Cleiton, eu vou sair um pouco rapidinho aqui para pegar um objeto aqui para ver se melhora a situação, viu? Que demora. Ave Maria, meu Deus, esse negócio assim é osso. Fala da cadeira. Eu não entendi, foi quase nada. Vamos lá. Voltei. Então vamos lá. Para quem não entendeu, vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso prisma da figura, tá certo? Vocês todos estão conseguindo ver? Uma caixinha de sabonete. Eu estou. Pronto, isso aqui é o nosso prisma, tá certo? E a gente vai querer saber qual é o volume que cabe dentro dessa caixinha. Ou seja, se eu fosse encher essa caixinha aqui de água, ou de areia, ou qualquer outra coisa, de um gás, de qualquer coisa, quanto caberia dentro dessa caixa? Ou seja, qual é o volume dessa caixa? Tá certo? Então, para a gente calcular o volume desse prisma ou dessa caixa, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Analisar quem é a base, ó. A base é o fundo dela aqui, ó, o fundo. O fundo dessa caixa aqui, ele é um quadrado. Segundo a minha questão, ele está dizendo que a base dela aqui, a base é isso aqui, ó. Todo mundo está entendendo a base, é o fundo do meu prisma. Sim. Isso aqui é um quadrado. Sim.
é um quadrado. E para eu calcular o volume desse prisma, eu tenho que calcular primeiro a área dessa base aqui. Depois que eu encontrar a área da base, eu multiplico pela altura do meu prisma. A altura desse aqui, ó, lá da basezinha até a outra extremidade. Isso aqui é a altura. Então, primeiro, eu calculo a base, a área da base, e depois eu multiplico pela altura. Pronto, calculei o volume. Até aí, tem dúvida? Tudo certo? Sim. Pronto. Então, ó, como é que a gente calcula a base? Vejam bem. Eu vou colocar uma parêntese aqui. A área da base é essa daqui. 12 vezes 12. Por que, professor? A área da base é 12 vezes 12. Porque a figura, olha a figura, ela está me dizendo que a base, a aresta aqui da base, mede 12 centímetros. Então, ó, esse lado aqui é 12 e esse outro lado aqui é 12. E como é que eu calculo a área de um quadrado? Porque a minha basezinha aqui, ela não é um quadrado? É. E como é que eu calculo a área dessa base? É lado vezes lado. Lado vezes lado. Quadrado, calculo a área desse jeito. Ó. Lado vezes lado. Então, é 12 vezes 12. Se o lado é 12, então é 12 vezes 12. Então, a área da base é essa daqui. Ó. A área da base. Essa daqui. Mas a gente não viu que a gente tem que multiplicar também pela altura. É a área da base. Isso aqui é a área da base. Ó. Área da base. Vou colocar aqui bem direitinho. A área da base é essa. Tem dúvida aí, gente? Não. A base é essa. E aqui, ó, vou colocar aqui. Tá. Aí eu estou substituindo. A gente não viu lá em cima na fórmula que para calcular o volume, tem que ter a área da base e depois multiplicar pela altura. Então, a área da base é 12 vezes 12. E a altura é 40. É só olhar para a figura. Então, o que é que a gente tem que fazer? Multiplicar 12 vezes 12, que alguém já fez a conta aí e já disse que é quanto? 144. Vou colocar embaixo mesmo. Alô, véi! Igual a 144 vezes 40. Isso dá quanto? Letra A. 5.760 centímetros cúbicos. 60 centímetros. Letra A. Ok? E assim respondemos a primeira questão. O volume desse prisma, que está aí representado na primeira questão, é igual a 760 centímetros cúbicos. Ou seja, resposta à letra A. E aí, difícil, fácil? Fácil. Foi fácil, depois eu aprendi. Fácil, gente. Não é difícil, não. Tá? Só Segunda. ter calma e concentração. Olha, eu vou aprender aqui como é que faz para deixar esse zoom direto, que eu fico tão arretado quando esse zoom vai acabar o tempo. E tem que entrar. É melhor o seu fazer pelo Meet Google. Tem Mas é outro porque a gente plataforma já- também. Todos os É professores verdade. estão usando o zoom. Aí, Só se eu tenho uma ideia. Até as escolas de Goiânia particular usam o do Google normal. Mas- Todo curso mas CNA o também. Mas muita gente reclamou sobre o Meet Google que Arthur mandou instalar. Lá no É. grupo dos representantes, estava Mas- o maior babauê. Mas o pessoal consegue fazer reunião com o Google, com o Zoom e não tem limite de tempo. Eu vou aprender como é que se faz para na próxima Aí faz. problema, tá certo?
Eu não sei como. Faz, Vou perguntar a ele, então, como é que faz, Pedro Neto, porque toda vez fica 40 minutos, cai, aí tem que entrar de novo. ele não faz reunião da Câmara? É, exatamente. Eu vou ver, vou perguntar a ele como é que faz. Uhum. Segunda questão. Um bloco retangular possui base de retângulo com área de 120 centímetros quadrados, sabendo que o volume desse bloco é de 480 centímetros cúbicos. Qual é a sua altura em centímetros? E aí, gente? Alguém tem alguma ideia? Não. 480 centímetros é igual a Aí vamos fazer o seguinte nessa questão. Vamos colocar aqui os dados dela, que era para ter feito isso. Que vocês façam sempre isso, tá bom? Colocar os dados que a questão nos forneceu. Ele nos forneceu a área da base, nos forneceu, ó. Vamos ler de novo. Um bloco retangular possui como base um retângulo. Ou seja, gente, é um prisma novamente, tá? Quando ele diz um bloco retangular, é um prisma. Só que o prisma, nesse caso, a base dele agora é isso aqui, ó. Qual que é a bola? A base é um retângulo, não é mais um quadrado aqui, não. Vamos supor que ele esteja assim deitado, ó. Então, a base dele agora é esse retângulo aqui. E ele disse que a área, ele já deu a área. A área do retângulo, não precisa nem a gente calcular a área mais, não. A área desse retângulo é igual a 120 metros cúbicos. Ok? Tá aqui, ó. Não sei o que eu estou inventando, não. Tá aqui na questão. Ó. É 120 centímetros quadrados, professor. Quadrado, muito bem, meu amigo. Me desculpe, viu? A área é centímetro quadrado. Muito bem, Cleiton. Vai ganhar um ponto por causa disso. Próximo dado que a gente tem. Volume. Ele deu volume, gente? Deu. O volume desse prisma é quanto? 480. 480 centímetros cúbicos. Cúbicos. Então, ele já deu também, ô professor. Se ele já deu a área, ele já deu o volume, ele está querendo o quê? Altura. Altura. Aqui, ó, já deu o volume. Então, ele está querendo saber, ó, qual é a altura desse prisma. Se o volume Ô, professor, foi... se dividir o volume pela área da base, não dá o valor, não? Não sei. Vamos colocar na fórmula para ver se é Eu isso. dividi o volume pela área da base. Mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu botei uma ideia na cabeça, eu falei, vou dividir para ver o que dá, já que é em centímetros. Não é botar ideia na cabeça, não, tá? Ó, Eu dividi o e tempo falei vai assim, cair, a aula vai cair, a gente vai entrar em outra, eu vou mandar o link no grupo lá, tá certo? professor, eu fiz assim,